nós preparamos 5 pastores ministrar os 5 domingos, para que nós sejamos instruídos na palavra, como a palavra é, e desfrutar da presença do Espírito que habita em nós. Nós precisamos aprender a desfrutar, em vez de entristecer o Espírito Santo. Você sabe o que Paulo ensina? 2 Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, verso 21, ora, é Deus que faz em nós e em vós permanecermos firmes em Cristo, porque Ele nos ungiu. E olha o verso 22 do capítulo 1, Ele nos selou como sua propriedade e fez habitar o Espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Nós somos selados quando recebemos Jesus como Salvador, cremos nas promessas de Jesus, que Ele morreu por nós, que ressuscitou, nós passamos a ser selados, carimbados, somos agora de Jesus. Isso é o que a Bíblia diz, e nós temos que ser bíblicos, para não ser levado por ventos de doutrina. E sabe o que Efésios 4:30 diz assim, ó, não entristeceis o Espírito Santo, no qual vós fostes selados para o dia da redenção. Todo crente que tem o Espírito Santo não se retira, mas ele se entristece com nossas atitudes. No Velho Testamento, ele se retirava, mas agora nós conseguimos entristecer. Mas sabe como? Aí ele começa a ensinar, o verso 31, seja eliminado do meio de vós toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, vai citando, gritaria, maldade. E o verso 32 pega pesado, ele diz assim, pelo contrário, sejamos bondosos e compassivos, amando-vos e perdoando uns aos outros, como Deus, através de Cristo Jesus, nos perdoou. Tem gente saindo da igreja, e não é só aqui, por falta de perdão, ou porque o irmão ou a irmã não cumprimentou. Isso entristece o Espírito Santo demais. Eu estava comentando essa semana com a pastora, o grande perigo de alguém sair da igreja por problema com o irmão em vez de perdoar. E será que ele vai acostumar na outra tribo, ou vai virar um cachaceiro, que 60% dos que saem da igreja ficaram desigrejados, porque entristeceu o Espírito Santo quando não conseguiu perdoar a irmã ou irmão, se ofendeu. Esses crentes dodói, eu vou falar uma coisa para vocês, se eles não se converterem, não adianta mudar de igreja, vai queimar no fogo do inferno, se não se converter. Eu estou falando isso com temor de Deus. Tem fermentos que fica de uma igreja em outra, falando mal, e tem uns que elogiam. Não, os pastores lá da IDB são bons demais. Mentira do diabo. Se tu não conseguiu congregar num lugar onde é que os pastores são mal, imagina, tem ovelha aqui ou só cabrito. Pelo amor de Deus, não vá nessa conversa. Se nós não perdoarmos o irmão, a irmã, meu Deus, Ele não nos perdoará. Nós precisamos voltar para o evangelho genuíno. E quando alguém que não perdoou se aproximar de você, saiba, é fermento, quer trazer contenda, comparação, esse pecado que a Bíblia condena. Nós precisamos continuamente ser renovado pela palavra, ser lapidado pela palavra, permitirmos-nos ser lapidado, a palavra em nós, lapidando todos os dias. Por isso que a palavra de Deus, Jesus fala isso em João 6,63, a carne para nada presta, e quando escuta a carne, eu vou te falar, mas o Espírito, a palavra que eu vos digo, é Espírito e vida, produz vida. É bom andar perto de alguém que fala a palavra de Deus, que é saudável, que é um crente sarado. Mas quando é dodói, quando é fofoqueiro, quando fica se comparando, quando fica comparando igreja, pelo amor de Deus, sai fora, caça uma amizade saudável, leva para o GV e lá dá um coro nele, em nome de Jesus. Nós temos que aprender a palavra como ela é.
E a Bíblia fala isso muito bem claro. Você sabia que em 1 João, primeira epístola, capítulo 2, verso 27, fala assim, ó: advertência àqueles que querem vos seduzir e enganar. E aí no verso 27 ele diz assim: a unção daquele que recebesse permaneça em vós. Não tendes necessidade que outros venham vos ensinar, porque a unção que vem dele é verdadeira, sem mentira. Tudo que ele ensina é verdadeiro, e se nós permanecermos nele, ele permanece em nós. Não precisa ficar escutando o YouTube, aqueles pastores que sabem demais, porque a letra mata. É a palavra que nos educa, é a palavra que nos restaura. Antes que Jesus habitasse nas pessoas através do Espírito Santo, na velha aliança, homens venceram, porque eles tinham a palavra neles. Você sabe o que o salmista dizia? No Salmo 119, verso 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra continuamente, porque a palavra é espírito. Por tabelinha, eles tinham o espírito, porque a palavra é espírito. Antes mesmo que Jesus veio, na plenitude dos tempos, e trouxe o Espírito Santo para permanecer em nós. Sabe o que diz o Salmo capítulo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores. E nós vivemos em um tempo que não precisa sair de casa. É só ligar as redes sociais, as mídias. Tem roda de escarnecedor para mais de metro. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sai do Instagram, do Facebook, do Zap, medita na palavra. Pode até ligar uma palavra no celular, isso é tão bom. E aí descansa os olhos da tela, porque você precisa só escutar. Nós estamos se reeducando nisso, em nome de Jesus, igreja. Tela mata devagarinho, a curto e a longo prazo. E sabe o que o salmista diz? Aquele que medita de dia e também de noite, ele será como árvore plantada, junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e dá o fruto no devido tempo. E tudo o que fizer prosperará. Ele vai olhar para o teu casamento. Oh, eu queria um casamento assim. Vai olhar para os filhos. Vai olhar para os negócios. Não está devendo em 4, 5 lojas, não. Tem domínio, tem o Espírito que governa. Por isso, nós estamos vivendo um tempo que precisamos de comunhão com o Espírito Santo 24 horas por dia. Vamos desfrutar do Espírito Santo. Ele que está tão perto, porque Ele está dentro de nós. É Ele que nos consola, Ele que ensina todas as coisas, Ele que faz lembrar todas as coisas. Ele é o Consolador, Ele ensina, Ele é professor, Ele é mestre, e Ele está dentro de nós. Você não precisa ir para o monte, embora que pode ir para o monte, mas pode vir orar na igreja. Vem resgatar a oração aqui no Monte Santo do Senhor, que é a igreja, para ter essa comunhão. Provérbios 27 e 17 diz assim: da mesma maneira que o ferro afia outro ferro, um irmão arruma outro irmão, porque você tem que perdoar o Railan, porque às vezes ele é xarope, você é sarado quando perdoa ele, e vice-versa, amém? Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, dar oportunidade a nós mesmos, ser lapidado pela palavra. Por isso Jesus falou: onde 2 ou 3 estiver reunido, eu estou ali. Porque 3 reunidos, você às vezes já perdoou, precisa perdoar um dos 3. Mas Jesus se manifesta quando nós perdoamos, amamos e suportamos. Amém? Curva a sua cabeça. Eu quero orar com você agora. Senhor, nosso Deus e Pai, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está tão pertinho, Senhor, que nós possamos desfrutar da presença do Espírito Santo, diariamente e continuamente, Senhor, perdoando os nossos irmãos, perdoando, consolando, Senhor Jesus, esse Espírito que habita em nós, Senhor Jesus, nós possamos derramar, transbordar sobre aqueles que precisam de uma mão amiga, de uma palavra amiga, Senhor. Consola a todos nós, protege a todos nós, Senhor, ensina-nos
através do Espírito Santo, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor está falando, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, amém. Vocês estão bem? Estão aqui? Noite de ceia, maravilhosa noite, onde podemos trazer a memória que Ele carregou com a nossa maldição numa cruz, cravou lá, eu e você estávamos lá. E nessa série sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sim do batismo. O batismo é mergulhar. Quantos estão prontos para mergulhar? Aleluia. O pastor falou que em julho teremos batismo nas águas. Mas o batismo com fogo é Jesus que batiza. E muitos serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E eu quero estar aqui nesse dia, porque cada vez que nós mergulhamos nele, nós nos apaixonamos mais. Cada vez que nós nos entregamos. E o mais lindo de tudo, eu gosto da palavra de Joel, quando Joel está profetizando para o povo de Deus se arrepender, quem sabe havia esperança. E o povo se arrepende, começa a clamar ao Senhor por uma mudança de vida, de dentro para fora. E o Senhor vem com restituição. E depois da restituição, aí vem a promessa. E há de ser depois que acontecerá que o Senhor, que os vossos filhos, as vossas filhas terão sonhos, terão visões, profetizarão. E Ele traz a promessa de um batismo com o Espírito Santo. E eu e você fazemos parte dessa plenitude. Nossa vida foi totalmente restituída. Nós estávamos hoje na sala de oração falando assim, nós que éramos improváveis, de lugares improváveis, de famílias improváveis. Mas Jesus, por um sacrifício tão poderoso que o homem não podia fazer por si mesmo, porque não era aceitável, ele era pecador. E é desse sacrifício que eu quero falar nessa noite. O Senhor Jesus, Ele fala que todas as vezes que nós fôssemos cear, nós tínhamos que trazer a memória, não em memória, a memória. Diga comigo, a memória. Que um sacrifício foi feito. E eu preciso ter um olhar nesse sacrifício. Olhar que aquela cruz, a maldição, Jesus não merecia nada daquilo. Ele pegou o que era para mim e para você. E carregou a sua cruz. E lá naquela cruz, Ele foi cravado e os nossos pecados estavam sobre Ele. Ele foi julgado, caluniado, traído, negado, e Ele não saiu da igreja. Ele foi zombado, Ele foi cuspido, na sua cabeça uma coroa de espinho. Pilatos olhou para ele, o governador falou assim, olha, não vejo nesse homem, esse homem é justo, tenho até medo de prender, se vocês quiserem fazer alguma coisa, segundo a lei de vocês, façam, porque eu não vejo nele pecado algum. Mas Isaías fala 700 anos atrás, que o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não foi apenas o nosso pecado, foi a nossa enfermidade. Não foi apenas o nosso pecado, foi a maldição que estávamos incrustidos com ela. Havia uma maldição, toda a humanidade estava debaixo de uma maldição, não era somente um pecado. Hoje ainda pecamos, mas não existe mais maldição sobre nós, porque Cristo carregou com as nossas maldições.